Olá, sejam bem-vindos ao Fórum. Hoje vamos falar sobre novos talentos no desporto. O sonho de muitas crianças e adolescentes é investir em uma carreira que pode ser promissora relacionada ao esporte. Mas como a legislação protege essas crianças? Muitos jovens se desvinculam do seu convívio familiar, se deslocam em busca de oportunidades. Mas quem faz o acompanhamento destes adolescentes? Para falar mais sobre o assunto, eu converso com o representante da Comissão de Direito Desportivo da OAB, Maurício Veiga, e com a Procuradora do Trabalho, Ana Cláudia Monteiro. Mas antes de iniciarmos nosso bate-papo de hoje, vamos assistir a uma reportagem produzida pela equipe da TV Justiça, que fala um pouco mais sobre o assunto. Acompanhe. Este clube de futebol em Brasília tem cerca de 150 jovens entre 7 e 17 anos sonhando um dia ser jogador de futebol. O técnico afirma que a maior parte dos clubes investe no jogador pensando no retorno que ele pode trazer para o clube. Todos os clubes profissionais só vão pensar no lucro, né? Então, se ele vai contratar o jogador, ele não vai contratar para tentar fazer ele ser um homem, nada não. Lá os profissionais mesmo, lá do top, quando ele sai dessa base aqui, ó, ou sai profissional ou não interessa. Então é um comércio mesmo, lá para cima, né? No caso do Ceilândia ainda está tratando o garoto como para tentar fazer um cidadão e coisa parecida. Ronaldo, de 15 anos, joga futebol há 8 e confirma o desejo da maior parte dos adolescentes. Ele, que sempre recebeu o apoio dos pais, agora vai precisar ainda mais da atenção deles. É que Ronaldo está indo morar sozinho porque foi chamado para jogar em um clube mineiro. Vou para lá, mas vai bater saudade, que eu sei, mas sempre quando eu escolhi essa vida, eu sabia que um dia eu ia ter que distanciar da minha família, mas sempre com o mesmo foco, ser jogador de futebol, estudar, porque futebol não é para a vida toda, um dia você tem que parar. O pai está atento à assistência que o filho deverá receber do clube. Entrei em site para ver como é que é o clube lá e tudo. Tem todo um alojamento, tem academia, tem o acompanhamento médico, tem tudo. O Ministério Público tem uma preocupação muito grande com o limite de idade. A Constituição Federal e a Lei Pelé somente permite que o adolescente seja um aprendiz de atleta de futebol a partir dos 14 anos de idade. Entre os 14 e os 16, portanto, ele pode ser um aprendiz de futebol e ele firma, portanto, um contrato especial de aprendizagem com direitos a uma bolsa-aprendizagem, com direitos a férias, 13º, recolhimento previdenciário, recolhimento de FGTS, enfim, toda uma série de direitos trabalhistas. O tratamento que os atletas recebem dos clubes virou preocupação para o Ministério Público do Trabalho. Clubes brasileiros que treinam jovens atletas em categorias de base já começaram a ser notificados para evitar a exploração de trabalho de crianças e adolescentes. O MPT quer que os clubes ofereçam estruturas adequadas para recebê-los. Uma das exigências é a realização de exames antes dos testes, monitoramento da frequência escolar dos atletas, alojamentos adequados e proibição de agentes que intermediam contratações. Até uma boa, certo? Porque a gente não sabe o que cada clube faz, né? Não sabe que atuação está tendo, se vai cuidar o menino como uma mercadoria ou como ser humano, né? Bom, antes de começar a nossa conversa, eu queria agradecer a presença de vocês aqui no nosso estúdio. Doutor Maurício, a gente viu na reportagem que a combinação criança e esporte na modalidade semiprofissional requer alguns cuidados. Desses que foram citados, quais que o senhor acha que a família tem que prestar mais atenção? Sem dúvida nenhuma, é fundamental que determinados requisitos sejam observados. Primeiro, a família deve procurar saber e pesquisar a idoneidade daquele centro de treinamento ou centro de formação. O desporto educacional é uma realidade e deve ser fomentado e deve ser praticado. É muito importante fazermos essa diferenciação entre o atleta profissional e o desporto praticado da forma educacional. O atleta profissional ele só pode assinar o primeiro contrato dele como nessa modalidade como atleta profissional a partir dos 16 anos. O desporto educacional é uma realidade, ele está previsto na Lei Pelé e no decreto regulamentador, que é o 7.984, de abril de 2013. Então, o fundamental é que os pais verifiquem quais são as condições que aquele centro fornece.
Doutora Ana Cláudia, hoje a gente viu que há uma preocupação com a idade mínima aí. Mas sempre foi assim ou os órgãos oficiais têm prestado mais atenção e fiscalizado mais? Pois é, na verdade, a idade mínima está prevista na Constituição Federal, né? E aí, a partir disso, todo o resto, toda a regulamentação infraconstitucional, Lei Pelé, né, o Estatuto da Criança, lógico, estão atrelados a esses limites mínimos. Então, a Constituição diz que a partir de 16 é que se pode firmar um contrato formal de trabalho, né? E a partir dos 14 como aprendiz. Então, antes de 14 anos, não se pode submeter criança adolescentes e crianças menores de 14 anos, seja a seleção, a teste, a treinamento, né? Porque primeiro que não é compatível com a sua condição de pessoa em desenvolvimento e porque é mesmo vedado pela Constituição dentro do que se pretende assegurar a criança e o adolescente como direitos mínimos. Doutor Maurício, e cumprida a idade mínima, se a criança ou adolescente vai assinar um contrato, o pai ou o responsável legal tem que estar sempre presente, é ele que assina o contrato? O primeiro contrato como atleta profissional só pode ser firmado a partir dos 16 anos. E aí ele vai estar assistido pelo seu responsável. Antes disso, a partir dos 14, ele pode firmar um contrato de aprendiz com o clube. Agora, antes disso, o que ocorre é que o futebol, o atleta, ele tem uma vida útil muito curta. Então, é cada vez mais cedo que começa, não a carreira, mas o desenvolvimento desse futuro profissional. A gente viu na reportagem um menino que começou a jogar bem cedo, né, com 7, 8 anos. Exatamente, e é isso que ocorre. Na Alemanha, essas escolinhas, esses centros de formação, eles têm crianças cada vez com idade mais tenra. O que tem que ser observado aqui no Brasil, esses centros de treinamento cumprem todos os requisitos legais, ou seja, aquela criança que está praticando o futebol, por exemplo, ela está matriculada na escola, isso é uma realidade, isso vai acontecer. O que precisa é que haja uma fiscalização rígida. Agora, é fundamental que, inclusive, esses centros de formação sejam incentivados, até mesmo pelo poder público, porque você, inclusive, está contribuindo para uma questão social muito mais ampla. Às vezes, você tem um menino que poderia estar na rua, está usando drogas, e a partir do momento que ele está integrado num centro de formação desse, ele obrigatoriamente vai ter que estar matriculado na escola e ele sai das ruas. Ou seja, então é algo que é muito maior do que só aquela questão daquele menino, daquele jovem. Nós temos aí uma questão social que está por trás disso. E é algo que existe. O que precisa é haver uma regulamentação. Do contrário, o que vai acontecer é um êxodo cada vez maior. E nós já tivemos casos práticos. A partir do momento que você não pode levar uma criança para o exterior sem estar acompanhado, o que acontece é que clubes da Europa vêm para o Brasil e fazem propostas de emprego para o pai e para a mãe daquela criança, para inclusive morar dentro da concentração daquele clube. Então, o que é preciso fazer? É preciso que o Brasil evolua e desenvolva esses centros de treinamentos para que esses meninos estejam amparados, estejam efetivamente matriculados nas escolas e que possam praticar o esporte. Não é a prática profissional, mas sim aquela prática do desporto educacional. Porque só para a gente deixar bem claro aqui, nessa daí não pode haver assinatura de contrato, não pode haver forma de pagamento nenhuma, né? Não, isso daí é o desporto educacional que estamos tratando, porque o contrato de trabalho do atleta ele só pode ser firmado a partir dos 16 anos. E geralmente vai ser formado ali, aquele primeiro contrato, vai ser com o clube formador, né? Que também é outra questão que existe na própria Lei Pelé e que para o clube conseguir essa credencial de clube formador, ele tem que preencher uma série de requisitos. Inclusive, essa questão que o doutor Maurício muito bem colocou aqui, nos remete à própria teoria da proteção integral da criança, né, que garante a ela direito à vida, à educação, ao lazer e também a se desenvolver sob o ponto de vista do esporte. Então, é um direito constitucional também que tem que ser assegurado, mas bem dessa forma, né? Quer dizer, é preciso distinguir bem o que é educacional e o que é profissional. Então, o que é profissional não é permitido até 14 anos. Né? E o educacional realmente deve ser incentivado até com base nesse direito que toda criança e adolescente tem de praticar esportes e se desenvolver sob esse aspecto.
Agora, como os pais podem buscar saber se aquele clube é sério, se aquele centro de treinamento é sério mesmo? Pois é, em princípio, esses pais devem procurar as federações de futebol e devem procurar informações, né, junto aos ministérios públicos para saber se há alguma notícia sobre irregularidades ou sobre a idoneidade dessas empresas. Se for uma empresa que não é séria, pode ser punida, né, doutor Maurício? Certamente. Se a empresa não cumpre os direitos reservados àquele menor? Certamente. Ela é de extrema importância, porque ela vai dar valor àquelas empresas que são sérias. Portanto, aquelas que cumprem a lei e que, por exemplo, fiscalizam, inclusive, se aquela criança está matriculada na escola. Então, essa empresa, esse centro de treinamento que cumpre esses requisitos, ele evidentemente que ele vai se destacar em relação aos demais. É por isso que eu enfatizo muito. É fundamental que, inclusive, haja um incentivo do próprio poder público, do próprio governo, seja no âmbito federal, no âmbito estadual ou até municipal, que haja um incentivo e um fomento para que esses clubes formadores ou então esses centros de treinamento, de formação, sejam cada vez mais idôneos e que existam com cada vez mais frequência. Porque, repito, é uma questão social que está em jogo. Você tira aquela criança da rua e dá oportunidade para ela. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já com mais Fórum. Estamos de volta com o Fórum. No programa de hoje estamos falando sobre os jovens talentos no esporte. Doutor Maurício, eu gostaria de começar esse bloco falando um pouquinho mais sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. De que forma que ele prevê a questão do esporte? O Estatuto da Criança e do Adolescente é um diploma legal de extrema importância. E em vários pontos, em vários artigos, ele trata da própria questão do desporto como forma, parte integrante da própria formação daquele menino, daquela pessoa. E o conjunto de leis que nós temos, né, em nosso ordenamento jurídico é bem amplo. E também é preciso que se avalie dentro de um conjunto e dentro de um contexto. Tem uma situação que eu sempre gosto de trazer à tona, porque ela ilustra bem essa questão dessa diversidade de diplomas legislativos. Pela Constituição Federal, um jogador de futebol, atleta profissional, de 16 anos, ou seja, que está dentro daquela idade mínima para firmar o seu contrato profissional, ele, pela Constituição, ele não pode trabalhar em condições perigosas, insalubres e nem em hora noturna. Só que é altamente normal, por exemplo, quarta-feira à noite, por uma questão contratual, ter um jogo de futebol. Ter um jogo de futebol. E nessa situação, o clube, então, o técnico teria que substituir aquele jovem de 16 anos. Pela Constituição, sim. Só que na prática isso seria praticamente impossível e comprometeria o próprio espetáculo. Então, são situações que têm que ser analisadas de forma individual, mas levando em conta a especificidade que trata o atleta profissional. E se acontece algum acidente ou se por meio de um excessivo esforço o atleta se machuca? Ele tem direito a uma indenização? O clube pode ser punido nesses casos? Olha, tem. Vamos começar então falando do atleta profissional. O atleta profissional ele é segurado da Previdência Social como qualquer outro trabalhador. E além disso, hoje existe uma discussão muito forte no âmbito do Poder Judiciário em relação à responsabilidade civil do clube, se ela é objetiva ou subjetiva. Ou seja, a subjetiva é quando o clube concorre com culpa ou dolo para a lesão daquele jogador. Então, se ficar comprovado que o clube submeteu aquele atleta a uma jornada exaustiva, ao que comprometa o próprio tecido muscular, enfim, a própria integridade física, então aí existe uma culpa. E aí não há nem discussão, o clube tem sim esse dever de indenizar. E também existe aquela corrente que defende que, em razão da atividade que é desempenhada pelo atleta, o clube tem o dever de indenizar, mesmo quando não há culpa pelo dano. E em relação a essa questão do próprio desgaste, a atividade do atleta ela é muito específica, ela é muito peculiar. Ao contrário do que acontece com o trabalhador comum, o clube, que é o empregador daquele atleta, ele não vai exigir uma jornada extenuante, porque ele sabe que ele pode comprometer o seu craque
a sua estrela. Ele é o maior prejudicado. É o maior prejudicado, exatamente. O que não acontece com o empresário, ou enfim, com aquele trabalhador comum. Porque o empresário ele vai querer uma produtividade sempre maior. É natural. Evidentemente que desde que observados aqueles critérios mínimos de segurança, saúde, higiene. E para o atleta, não. Às vezes, submeter aquele atleta a uma jornada exaustiva de treinos pode comprometer na hora do jogo. Então, essa peculiaridade difere essa relação que é de emprego entre o clube e o atleta do trabalhador comum. Doutora Ana Cláudia, a gente já falou aqui que o atleta menor ele tem que estar na escola, tem que estar seguindo direitinho. Como é que é especificado isso? Como é que ele tem que ser tratado para manter a educação dele? Eu ainda vou além. Eu acho que é muito importante estar matriculado e, mais importante ainda, é que seja cobrado dele a frequência escolar, um rendimento escolar. Nós temos, inclusive, incluído isso nos nossos termos de ajuste de conduta e nas ações. Uma cláusula em que a empresa se responsabilize também por cobrar isso do jovem. Para manter ele ali, né? Sim. Que ela se responsabilize, porque é uma questão que vai muito além do contratual, mas é uma questão de responsabilidade social também. Então, a gente inclui isso. E tem um acompanhamento psicológico também? Tem que ter. A gente também está cobrando isso aí para que tenha. Nos clubes maiores tem. Nos clubes maiores a gente sabe que existe e que esse atendimento é sistemático e que também, como o doutor Maurício colocou, é do interesse deles também. Ter jovens que sejam equilibrados, que não venham a dar problemas a esses clubes, né, que sejam o mais produtivos possível, né? Bom, agora vamos falar um pouquinho de jovens que querem jogar no exterior, que é uma grande tendência também. Aí, quais são os cuidados, doutor Maurício? Tem que ficar mais atento ainda, né? Sem dúvida nenhuma, até mesmo porque são frequentes as ocorrências, as notícias de pessoas que são ludibriadas como falsos agentes, né, e que levam menores para a Europa, para outros países. Tivemos uma situação até inversa há pouco tempo, de um país africano que trouxe jovens para cá com a promessa de que eles iam treinar num clube de futebol do interior de São Paulo, e quando chegou aqui, inclusive cobrando determinados valores das famílias que estavam na África, e quando viu aqui não era nada disso. Então é algo que eu acho que exige não só uma fiscalização, uma cobrança do setor nacional, mas é algo que é internacional, né? que envolve aí a própria polícia internacional para evitar qualquer tipo de fraude nesse sentido. E a partir do momento em que você, no nosso país, aqui no Brasil, você oferece centros de treinamento, de formação, em que você cumpre os requisitos legais, você cobra aquela frequência escolar, você vai evitar o êxodo desses meninos, desses jovens. Então, você vai manter aquele menino aqui e, além disso, não quer dizer que esses centros de formação vão formar todos aqueles atletas. Acho até pelo contrário, é uma grande minoria que vai ter carreira profissional. Mas a partir do momento que aquele menino está engajado, ele vê essa oportunidade, ele vai se superar para manter a frequência escolar, para poder jogar bola. Então, uma coisa puxa a outra. E, evidentemente, que é uma minoria que vai ser profissional, mas você vai estar dando formação e condição para aquela pessoa, inclusive para escolher a profissão que ela bem entender. Doutora Ana Cláudia, o doutor Maurício falou aqui na questão de fraude, mas acontece também tráfico de jovens com essa questão do esporte lá fora, no exterior? A notícia, né, de que isso acontece, né? E nós, no Ministério Público, temos, inclusive, muita preocupação com isso e mais que isso, nós temos como meta institucional, né? Dentro do contexto de combate ao tráfico de pessoas, dentro do contexto até do combate ao trabalho análogo à condição de escravo. A nossa instituição, o Ministério do Trabalho, principalmente a nossa cúpula, tem trabalhado fortemente nisso, numa articulação com outras instâncias do Estado brasileiro, né? Com a Polícia Federal, com o Ministério da Justiça, enfim, tem trabalhado de uma forma a traçar estratégias que permitam que a gente consiga verificar, consiga detectar esse tipo de atuação antes mesmo, né, que saia, lógico, né, que aí fica mais difícil quando realmente se efetiva o tráfico. E há caso de abuso sexual também, doutor Maurício?
Olha, infelizmente, historicamente, você tem casos de abuso sexual, sim. Agora, a partir do momento em que você toma todas as precauções de fiscalização para assegurar a idoneidade desses centros de treinamento, esses centros de formação, eu acho que esses casos tendem a serem eliminados. Então, é por isso que é importante enfatizar essa questão sempre da fiscalização desses centros, mas principalmente incentivar que eles existam, porque é muito mais do que só uma questão lúdica, que é o próprio desporto educacional, você tem aí uma questão social por trás que é muito maior do que somente aquela prática desportiva. A Lei Joana Maranhão foi importante para ajudar a coibir esse tipo de abuso, doutor Maurício? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que toda legislação que vem e enfrenta, né, essas mazelas, elas são de fundamental importância. Então, lei que venha contra a exploração sexual, exploração infantil, sem dúvida nenhuma, se você tendo métodos de fiscalizar e cumprir a lei, são sempre muito importantes. Então, e eu acho que é um começo, né? Essa questão da exploração sexual também, você tem que ter algo mais forte também para fiscalizar questões de racismo, que infelizmente estão cada vez mais frequentes também aqui no Brasil, que nós não tínhamos histórico disso, era algo que na Europa sempre foi um problema muito grave, mas que nos últimos anos nós estamos vendo que aqui no Brasil também está acontecendo, infelizmente, até na contramão da própria história do futebol, que sempre teve essa virtude graciosa de unir raças, culturas e povos. Bom, só para encerrar, doutora Ana Cláudia, eu gostaria de saber da senhora o que uma pessoa que fica sabendo de um abuso, de um excesso, num treinamento como esse, numa contratação como essa, a quem denunciar? O que ela pode fazer? Bom, em primeiro lugar, eu quero até colocar que é importante que a família esteja muito atenta sempre, né? Quando se coloca como direito fundamental da criança e do adolescente, lá na Constituição, no Estatuto da Criança, e a gente exige isso também na nossa atuação, nos TACs e nas ações públicas, o direito à convivência familiar, primeiro porque isso é importante para a formação da criança e do adolescente, né? A questão de autoestima e toda a questão emocional. E depois porque se a família está perto, a família está próxima, ainda que não seja fisicamente, mas aquela família participa daquele contrato, daquele processo que o filho está vivenciando, é mais fácil dela até visualizar ou tomar conhecimento de qualquer tipo de lesão ou de abuso, né? Seja sexual, ou seja, qualquer tipo de lesão que seja praticada contra esse jovem. E no caso dela verificar isso, ela deve primeiro procurar o Ministério do Trabalho, né, Fiscalização do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, os Ministérios Públicos Estaduais, que tratam da questão de responsabilidade criminal, no caso de ilícito penal. Enfim, esses órgãos do Estado que estão voltados para a defesa dos direitos sociais, dos direitos, dos direitos fundamentais, né? E a própria polícia, no caso, as delegacias de criança e adolescente também estão aparelhadas para receber tipo de denúncias. Quando não se trata até de atribuição delas, elas encaminham para nós, Ministério Público do Trabalho. O Disque 100 também tem um papel muito importante, porque é muito acessível, né? Qualquer pessoa pode acioná-lo, seja até por telefone público. Então, há todos esses instrumentos que o Estado coloca à disposição da sociedade para que essas denúncias venham à tona e que cada órgão que tiver atribuição para tratar da irregularidade possa ser acionado e dar o devido tratamento. Bom, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Nós estamos chegando ao final do programa de hoje. Eu conversei com o representante da Comissão de Direito Desportivo da UAB, Maurício Veiga, e com a Procuradora do Trabalho, Ana Cláudia Monteiro. Quer rever este programa? Acesse o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. E você também pode ajudar a nossa equipe a fazer o fórum. Envie um e-mail para forum@stf.jus.br. A gente tem um novo encontro na próxima semana. Até lá!